Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, números naturais e os números inteiros, tá bom? É bem rápido, isso aqui é uma revisão de algo que vocês já viram, né? O conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os números a começar pelo zero positivos. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, toda vez que falar conjunto dos números naturais, você tem que lembrar que são os números que começam com o zero. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Normalmente, nós representamos um número que prossegue ou que a gente não conhece como n. Então, n mais 1, n mais 2 e assim por diante, né? Números que vão seguindo. Então, nós podemos representar o conjunto dos números naturais desse jeito aqui e podemos representá-lo na reta, como vocês podem ver aqui, tá bom? Existem algumas particularidades que são os subconjuntos, são os conjuntos que estão dentro desse conjunto principal, tá bom? É isso que nós vamos ver aqui agora. O primeiro é conjunto dos números naturais não nulos. O conjunto dos números naturais não nulos são os números que não incluiriam zero, né? Aqui eu cometi um pequeno erro na hora de digitar, tá bom? Esse zero ele não inclui. Então, é o conjunto dos números naturais sem o zero. A característica dele é que vai aparecer, ó, esse asterisco em cima. Lembrando que essa letra aqui representa o conjunto dos números naturais. Então, toda vez que aparecer essa letra, vai representar o conjunto dos números naturais. Assim como cada um de vocês é representado pelo seu nome, quando alguém te chama Ricardo, então significa que esse nome ele foi dado para uma certa pessoa, para uma pessoa. Não são todas as pessoas que têm o mesmo nome. Então dá essa característica. A mesma coisa aqui em relação aos conjuntos. Cada conjunto tem um nome e nesse caso aqui nós representamos pela letra N, ok? Então, o conjunto dos números naturais não nulos é quando aparece o asteriscozinho e a gente exclui o zero, tá bom? Conjunto dos números naturais pares. Isso significa que dentro desse conjunto nós vamos verificar somente aqueles que são pares. Ó. O 1, o 3, qual é o próximo? O 5, o 7, o 9 são ímpares. Então, se eu quero o conjunto dos números naturais pares, nós vamos pegar apenas os elementos que são pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. E representamos por N e esse pezinho. Professor, mas o zero é par? Não, na verdade, o zero não é nem par nem ímpar. Mas sempre o zero aparece. Mas, professor, a gente não tem que tirar o zero? A gente só tira o zero quando aparecer o asterisco. Tá bom, pessoal? Detalhe, presta atenção nesse detalhe. Conjunto dos números naturais ímpares são os números ímpares dentro desse conjunto aqui. Ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Até temos uma formulazinha aqui para fazer a representação do que seria os números ímpares. E percebam que todos esses conjuntos que eu estou falando, eles estão dentro do conjunto dos números naturais. Eu posso dizer também o quê? Por exemplo, que o conjunto, esse NP, o conjunto dos números pares, ele está contido dentro do conjunto dos números naturais. Sei que fica meio feinho, pessoal, mas não esqueçam que eu uso o mousepad, tá certo? Então percebam que toda vez que eu vou fazer essa representação aqui, esses elementos eles estão dentro do conjunto dos números naturais, são os subconjuntos. Outro subconjunto interessante é o conjunto dos números naturais primos, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11, 13. E vocês lembram o que são os números primos? Atenção, professor, o número primo é o número que a mãe dele é minha tia. Muito bem, palmas para vocês. Vocês vão ganhar 10. Números primos são aqueles números que só são divisíveis além do 1, né, por ele mesmo.
Então, o 2 dá para dividir por 1 e por 2. O 3 por 1 e por 3. O 5 por 1 e por 5. O 7 por 1 e por 7. Então, esses são os números primos, quando eles só podem ser divisíveis por ele mesmo. O 1, obviamente, que ele é uma espécie de divisor universal. Ele divide todo mundo. Tá? Pense num número assim, bastante amigo. Esse número bastante amigo é 1. Tá certo? Então, vamos ver agora aqui, ó, conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, o número inteiro representado pela letra Z, se eu não me engano, eu acho que é árabe, e vem da palavra zal, por isso que se utiliza o Z. E zal significa inteiro ou número, alguma coisa assim. É interessante caso você queira pesquisar. Poderia pesquisar porque o símbolo dos números inteiros é o Z. E pesquisar essa palavrinha zal aqui. Então fica aí a dica para vocês. Então, ó, no conjunto dos números inteiros, são todos os números que não são divididos. E como diz a própria palavra, são todos os números inteiros. Então, nós temos os números negativos até o infinito e os números positivos até o infinito. Percebam que nós já vimos isso aqui, ó. Vamos falar já já sobre eles, tá bom? Então, os números inteiros, eles tanto vêm do menos infinito quanto vão para o mais infinito. Ele pode ser representado aqui, né, por esse conjunto como nós estamos mostrando, como ele pode ser representado na reta. E essa reta aqui é algo que você já viu lá em plano cartesiano, já é um assunto bem conhecido, tá certo? O zero, no caso, delimitaria, né, o que são os negativos e o que são positivos. E como eu falei, ó, esses números aqui, ó, eles fazem parte do conjunto dos inteiros. E esse aqui é o conjunto dos naturais. Isso significa o quê? Que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, ele está contido. Ele faz parte dos números inteiros, tá certo? Então, tem algumas características de subconjuntos aqui dos inteiros que vai acabar num conjunto de número natural. A gente vai já ver. Ó. Então, toda vez que eu colocar o asterisco também no conjunto dos inteiros, significa que o zero, ó, cadê o zero? O zero sai. Então, significa conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, não pode ter o zero junto, tá certo? O próximo subconjunto, conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, não negativo significa que não pode ter número negativo. E ele é representado, ó, pelo Z com o mais na parte de baixo. Então, nós vamos ter apenas os números positivos. E olha de novo aqui, ó, tá vendo? Parece com alguma coisa? Nós já vimos esse conjunto. Exatamente. O conjunto dos números inteiros não negativos, ficou feio, né? É a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Perceberam? Então, ó, muito atenção nesses detalhes. Ó. Conjunto dos números inteiros estritamente positivos, ou seja, nós vamos tirar o zero. Então, além do sinal de mais, ele ainda vai receber o asterisco, ou seja, nós vamos tirar o zero. E isso aqui seria a mesma coisa que eu ter o conjunto dos números naturais asterisco. Ó. Mesma coisa, tá bem? Conjunto dos números inteiros não positivos. Isso significa que nós vamos tirar todos os números positivos. E vai ficar somente os negativos, obviamente, e representamos por esse símbolo. Aí, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Lembra que eu falei, o zero ele não é nem positivo nem negativo, então ele acompanha. O único momento que o zero sai é quando nós tivermos aqui, ó, quando nós tivermos o asterisco. Inclusive, o próximo subconjunto seria o conjunto dos números estritamente negativos, né? Que significa que nós vamos retirar o zero e deixar exclusivamente os números negativos. Cuidado com a simbologia. Olha esse subconjunto aqui, ó. Subconjunto dos números inteiros múltiplos de 4. Então, múltiplo de 4. Eu vou procurar os números, somente os números que são múltiplos de 4. Aqui, pessoal, vocês vão me desculpando, aqui é negativo, tá? No lugar desse 2 aqui, ó. Então, é menos 8,
menos 4, 0, 4, 8, 12. Por que esses valores? Porque esses valores são múltiplos de 4. Qual é o próximo múltiplo de 4 aqui após menos 8? Menos 12. Qual é o próximo múltiplo de 4 depois do, 16, depois do 12? Já até cantei a pedra. 16. Então percebam que existem, e eu posso fazer isso com vários múltiplos, com 2, com 3, com 5 e assim por diante. Tudo isso eu consigo tirar dentro do conjunto dos números inteiros. Tá certo, pessoal? A aula de hoje é só isso, é uma coisa bem básica, só para fazer uma revisão, e eu espero que vocês lembrem. E, por favor, vocês precisam decorar, apesar de muita gente não gostar de falar dessa palavra decorar, mas vocês precisam decorar essa simbologia, porque ela é muito importante, cai muito no vestibular. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.